Uma criatura com rosto de inseto atacou esse homem. Olá, pessoal! Se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal e deixe seu like para acompanhar mais histórias como essa. Em setembro de 1987, um homem conhecido apenas como Kelvin decidiu embarcar em uma jornada solitária pelas vastas e isoladas florestas do território de Yukon, no extremo noroeste do Canadá. Evitando revelar seu sobrenome por motivos pessoais, Kelvin partiu de motocicleta da pequena cidade de Ross River com o objetivo de caçar alces durante alguns dias antes de encontrar dois amigos para uma pescaria na região. A estrada que escolheu para seu trajeto, a North Canal Road, é conhecida por seu isolamento extremo e pela quase total ausência de tráfego humano. Era uma manhã fria quando ele iniciou sua jornada. E logo o tempo se mostrou instável, com nuvens carregadas cobrindo o céu e uma chuva fina começando a cair. Na tentativa de se proteger da umidade e do frio repentino, Kelvin encontrou abrigo em uma antiga cabana de madeira abandonada à beira da estrada. O lugar, embora em estado precário, oferecia um mínimo de cobertura contra os elementos. A chuva persistente e a queda de temperatura o forçaram a permanecer ali por mais tempo do que o planejado, observando através das frestas das janelas o cenário cada vez mais encoberto por névoa. Com roupas mais quentes e o corpo já parcialmente recuperado do frio, decidiu que era hora de seguir viagem. A moto voltou a rugir em meio ao silêncio da floresta e da estrada deserta, enquanto ele acelerava com cautela por entre curvas molhadas e desníveis cobertos por folhas úmidas. Pouco antes do pôr do sol, Kelvin finalmente chegou ao trailer onde havia planejado passar a noite. Era um pequeno abrigo metálico, simples e funcional, que ele próprio havia deixado na região meses antes. Exausto pela viagem e pelo frio que enfrentara durante o dia, preparou uma refeição rápida com os mantimentos que havia trazido e deitou-se, embalado pelo som suave da chuva que ainda caía sobre a estrutura do trailer. Na manhã seguinte, no dia 3 de setembro, despertou com os primeiros raios de sol filtrando-se pelas janelas embaçadas e se preparou para a caçada, animado pela melhoria no tempo e pela tranquilidade do ambiente. Armado e determinado, subiu novamente em sua motocicleta e seguiu por mais alguns quilômetros pela North Canal Road. A paisagem era deslumbrante. Vales amplos, florestas densas e montanhas cobertas por nuvens baixas formavam um cenário digno de cartão postal. Em um determinado trecho da estrada, sentiu necessidade de parar, tanto para descansar quanto para observar melhor a região. Encostou a moto à margem direita da via, onde a vegetação se abria, proporcionando uma visão ampla dos arredores. O silêncio era absoluto, interrompido apenas pelo som ocasional de alguma ave ao longe. Foi nesse momento de calma que algo chamou sua atenção. Pelo canto do olho, notou um movimento sutil no céu, algo que inicialmente pensou ser um avião comercial cruzando o espaço aéreo canadense. No entanto, bastaram alguns segundos de observação mais cuidadosa para perceber que o objeto não possuía asas, nem qualquer cauda ou hélice. Flutuava a poucos metros do solo, deslizando lentamente a uma velocidade constante, estimada por ele em cerca de 30 km por hora. O formato era alongado, semelhante a um charuto metálico, e sua superfície exibia janelas distribuídas ao longo da fuselagem. A estrutura central do objeto era de um tom cinza metálico fosco, com extremidades em verde opaco, como se fossem partes separadas e encaixadas à estrutura principal. Kelvin observou, atônito, a movimentação silenciosa daquilo que claramente não era uma aeronave convencional. Não havia qualquer som vindo do objeto, nem ruído mecânico, nem deslocamento de ar. Um silêncio absoluto que contrastava com a lógica de qualquer máquina voadora conhecida. Tentando manter a calma, permaneceu imóvel, apenas acompanhando o trajeto do artefato com os olhos, sem saber exatamente o que pensar. Em determinado momento, o objeto pareceu pulsar visualmente. Parte dele desapareceu brevemente, como se tivesse se dissolvido no ar, para logo em seguida tornar-se visível novamente, ocupando exatamente a mesma posição.
Isso se repetiu algumas vezes, como se estivesse alternando entre dois estados distintos, um visível e outro completamente invisível. A sensação era de que o objeto existia parcialmente em outra dimensão ou realidade paralela, acessando o espaço onde ele se encontrava apenas em intervalos curtos. Kelvin, tomado por uma inquietação crescente, decidiu se abaixar entre os arbustos próximos à estrada. O objeto então desapareceu de vista por completo. A ausência daquela presença silenciosa deveria ter aliviado sua tensão, mas não foi o que aconteceu. Segundos depois, um som metálico ecoou pela estrada, semelhante ao fechamento brusco de uma tampa de aço pesada, vindo da direção de uma curva logo à frente. O barulho não combinava com nenhum ruído natural da floresta. Kelvin, ainda agachado, sentiu o corpo gelar. Apesar do medo, a curiosidade o impeliu a se mover lentamente em direção à origem do som, cuidando para não fazer barulho ao pisar nas folhas úmidas e nos galhos quebrados do chão. Ao se aproximar da curva, avistou duas figuras que pareciam não pertencer a este mundo. As criaturas estavam em pé, aparentemente examinando o solo ou manipulando algo invisível. Usavam macacões azul escuros que cobriam todo o corpo, e mesmo à distância era possível notar que não eram humanos. Suas cabeças tinham formato pontiagudo. Os olhos eram grandes, pretos e fixos, como os de um inseto. Os corpos, magros e alongados, pareciam frágeis, mas havia uma rigidez quase militar na maneira como se movimentavam. A semelhança com gafanhotos era imediata, mas havia algo ainda mais perturbador naquelas figuras eretas. Kelvin mal teve tempo de reagir antes que uma das criaturas se voltasse em sua direção e levantasse um objeto cilíndrico semelhante a uma lanterna ou tubo metálico. Um forte clarão branco explodiu à frente dele, e seu corpo inteiro foi tomado por uma rigidez súbita. Era como se cada fibra muscular tivesse sido desligada ao mesmo tempo. Não conseguia se mover, nem gritar. O som ambiente sumiu completamente, mergulhando-o em um silêncio total, quase sufocante. Uma escuridão densa caiu sobre seus olhos, como se tivesse sido privado da consciência de forma abrupta e total. Não se sabe quanto tempo se passou até que Kelvin retomasse a consciência. Ele se viu de pé, à beira da estrada, sem saber como havia chegado ali. Estava completamente desorientado. A motocicleta, que ele se lembrava de ter deixado do lado direito da estrada, agora estava do outro lado. A chave que havia deixado na ignição estava misteriosamente em sua mão fechada. Tentou reorganizar mentalmente os acontecimentos, mas tudo parecia desconexo. Fragmentos da memória piscavam em sua mente como imagens soltas, sem sequência lógica. Era como se tivesse acordado de um sonho do qual não conseguia lembrar com clareza. A única certeza naquele momento era a urgência de deixar aquele lugar. Subiu na moto sem nem checar os equipamentos e deu partida, acelerando o máximo que podia pela estrada sinuosa e escorregadia. Cada curva parecia interminável, e o som do motor era sua única âncora com a realidade. O vento gelado cortava seu rosto, mas não sentia nada além de uma ansiedade crescente. Sua mente tentava racionalizar o que havia acontecido, mas nenhuma explicação plausível surgia. Quando finalmente avistou o trailer ao longe, teve a estranha sensação de que haviam se passado horas, embora a experiência tivesse parecido durar apenas alguns minutos. Ao chegar ao trailer, desligou a moto bruscamente e entrou quase tropeçando nos próprios passos. Dentro do abrigo, tudo parecia exatamente como havia deixado, mas algo estava diferente. Olhou para o relógio e percebeu que já era fim da tarde. Isso o deixou ainda mais confuso. A última vez que havia checado o horário fora pela manhã, pouco antes de parar a moto e testemunhar o fenômeno. Como poderia ser possível ter perdido tantas horas? Nenhuma memória preenchia esse espaço de tempo, e isso aumentava sua angústia. Sentou-se na pequena cama do trailer, tentando se acalmar e encontrar alguma lógica no que havia vivido. O silêncio parecia agora mais opressor do que reconfortante. As paredes metálicas do trailer amplificavam cada som externo, mas naquele instante não havia nenhum.
Até mesmo o canto dos pássaros parecia ter cessado. Kelvin permaneceu em silêncio por um longo tempo, até que, já com a noite completamente caída, um novo fenômeno despertou sua atenção. Um zumbido intenso começou a se formar do lado de fora, acompanhado de uma leve vibração no ar. Era como se o ambiente estivesse eletricamente carregado. A sensação era palpável, como se cada fio de cabelo de seu corpo estivesse sendo erguido por eletricidade estática. Imóvel, ele sentia o som invadir o trailer sem um ponto de origem definido, como se viesse de todos os lados ao mesmo tempo. Não havia luzes lá fora, mas o zumbido persistia. Kelvin teve a nítida impressão de que aquelas criaturas estavam próximas, talvez observando do lado de fora, escondidas pela escuridão. Seu corpo permanecia paralisado, não por força externa, mas pelo medo genuíno que o impedia de reagir. A tensão no ar aumentava a cada segundo, e tudo dentro dele dizia para não olhar pela janela. As vibrações continuaram por mais alguns minutos antes de cessarem abruptamente, deixando um silêncio ainda mais perturbador. Kelvin permaneceu sentado por vários minutos, sem saber ao certo se o que havia sentido havia realmente acontecido ou se era fruto do esgotamento e do medo acumulado. Mas algo dentro dele insistia que aquilo era real. A vibração no ar, o zumbido, a paralisia silenciosa, tudo havia sido concreto demais para ser descartado como alucinação. Sentia-se drenado, como se alguma energia vital tivesse sido parcialmente retirada do seu corpo. Tentou deitar e dormir, mas não conseguia fechar os olhos sem reviver mentalmente as imagens das criaturas com rosto de inseto. O tempo parecia dilatar-se naquela madrugada, e o som de cada folha ao vento ganhava um significado quase ameaçador. Em algum momento entre a vigília e o sono profundo, ele começou a ter visões que mais pareciam lembranças fragmentadas do que sonhos convencionais. Estava de pé em uma sala branca, sem janelas, iluminada por uma luz que não parecia ter fonte visível. O ambiente era limpo, clínico, e em sua frente estavam 3 seres de baixa estatura, com pele cinzenta, olhos grandes e negros e cabeças desproporcionais ao corpo. Eram claramente diferentes das criaturas que havia visto na estrada, e ainda assim havia algo estranhamente familiar na presença deles. Nenhum deles se moveu de forma ameaçadora, e Kelvin percebeu que a comunicação estava acontecendo diretamente em sua mente, sem qualquer som. A mensagem era simples, mas perturbadora. Você já esteve aqui antes. O ser mais próximo, que parecia exercer algum tipo de liderança, transmitia uma sensação de controle absoluto. Ele explicou sem palavras que procedimentos haviam sido realizados, mas que não trariam prejuízo físico. Kelvin não sentia medo, e isso talvez fosse o mais inquietante. Havia uma serenidade artificial naquela interação, como se parte de sua vontade tivesse sido neutralizada. Olhando ao redor, percebeu que havia outros 2 ou 3 seres no ambiente, que apenas observavam em silêncio. As criaturas insetoides que o haviam paralisado antes não estavam presentes. Isso aumentava a impressão de que elas tinham uma função diferente. Um dos seres estendeu a mão e projetou uma imagem tridimensional do espaço. No centro, uma esfera azulada e luminosa, reconhecível como o planeta Terra, flutuava em meio ao vazio. A imagem começou a se afastar lentamente, como se ele estivesse sendo conduzido para fora do sistema solar, mostrando a imensidão do cosmos ao redor. Em determinado momento, Kelvin sentiu que aquela representação não era apenas visual. Havia uma mensagem implícita, algo relacionado à pequenez da humanidade diante do todo. Uma tentativa de comunicação sobre perspectiva, sobre posição. Aquela imagem do planeta como um ponto distante e isolado jamais sairia de sua mente. O ser cinzento, então, lhe entregou um pequeno recipiente translúcido, semelhante a um copo, com um líquido amarelo pálido no interior. A orientação, novamente transmitida de forma não verbal, era clara. Beber aquilo o ajudaria a esquecer. Kelvin obedeceu quase sem questionar,
como se estivesse sob algum tipo de hipnose ou aceitação induzida. Sentiu um gosto metálico e levemente amargo, seguido por uma onda de sonolência imediata. A visão começou a escurecer novamente, e pouco a pouco a lembrança da sala branca foi se dissolvendo até que tudo ficou escuro mais uma vez. Não houve transição entre aquela escuridão e o momento seguinte. Ele simplesmente estava de volta à estrada, de pé, próximo à moto. A confusão era total. Estava com a mesma roupa, a chave da moto em sua mão, mas não fazia ideia de quanto tempo havia se passado desde a última lembrança clara. O céu ainda estava coberto por nuvens esparsas e a estrada continuava deserta, sem qualquer sinal de movimentação. Kelvin olhou ao redor, tentando encontrar qualquer marca que confirmasse o que vivera, mas tudo parecia intacto. Subiu novamente na moto, ligou o motor com as mãos trêmulas e dirigiu até o trailer em silêncio absoluto, com a mente ocupada por um emaranhado de emoções, medo, fascínio, negação e uma estranha sensação de déjà-vu. Era como se tudo aquilo já tivesse acontecido antes, de alguma forma. Na manhã seguinte, encontrou os amigos que havia combinado de encontrar para a pescaria. Não mencionou nada. Fingiu normalidade com a destreza de quem aprendeu a esconder algo muito maior do que seria capaz de explicar. Mas ao longo dos dias seguintes, percebeu que seu corpo começava a exibir sinais incomuns. Marcas começaram a surgir em sua mão esquerda, como se algo tivesse sido gravado sob a pele. Eram linhas finas, geométricas, que lembravam cicatrizes ou queimaduras superficiais. Não havia dor, coceira ou qualquer sinal de inflamação. Eram apenas marcas, surgindo do nada, sem causa aparente. Procurou atendimento médico em clínicas locais, mas os profissionais não encontraram explicações plausíveis. Os exames não indicaram nenhuma infecção, reação alérgica ou trauma que justificasse aquelas cicatrizes. Alguns médicos sugeriram que poderia ser uma condição dermatológica rara, mas nenhum diagnóstico se sustentava. Kelvin começou então a evitar falar sobre o assunto. As marcas não desapareceram. Continuaram lá, inalteradas, como lembranças permanentes de algo que para a maioria das pessoas sequer existia. Ele se afastou de eventos sociais, não tocava mais no assunto com ninguém e abandonou completamente qualquer atividade de caça ou exploração solitária. Com o tempo, seu caso passou a circular discretamente em grupos de pesquisa ufológica do Canadá e dos Estados Unidos da América. Embora Kelvin nunca tenha dado entrevistas ou participado de conferências, investigadores independentes conseguiram acesso a anotações e registros feitos por ele nos dias seguintes ao ocorrido. O padrão de eventos relatado, perda de tempo, paralisia, amnésia seletiva, marcas físicas inexplicáveis e a presença de múltiplos tipos de entidades, se encaixava com precisão desconcertante em outros relatos já documentados. Especialistas apontaram similaridades com casos como o da família Hill, ocorrido nos Estados Unidos da América na década de 60. Kelvin nunca voltou ao território de Yukon. Até hoje, evita longas viagens sozinho e não dorme mais em locais isolados. As marcas em sua mão permanecem visíveis, mas agora já integradas ao seu corpo como parte de uma história que ele raramente ousa revisitar. Em suas palavras, não é algo que se supera, é algo com que se convive. Sua história continua circulando anonimamente, sem grandes manchetes, mas com detalhes que desafiam a lógica. E talvez seja exatamente essa ausência de espetáculo, essa simplicidade quase desconfortável no relato de um homem comum, que o torna tão inquietante. Porque se o que aconteceu com Kelvin for real, e tudo indica que foi, então o que mais pode estar acontecendo, longe dos nossos olhos?